Olá, muito bom dia, muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje nós vamos falar de um novo tipo de plástico que foi criado a partir de proteínas do leite e também amido. Uma técnica que permite com que o plástico se degrade em no máximo 13 semanas. Vamos falar de silagem de milho, um dos cuidados que o produtor deve ter, prestar muita atenção em relação ao grão. Uma excelente silagem começa na colheita. Quanto mais quebrado tiver o grão do milho, melhor são os resultados para os animais. Você vai ver que o mercado brasileiro de carne bovina está com os olhos bem abertos no mercado asiático, principalmente na Indonésia. E eu vou conversar com Júlio Kubica, diretor da Fider Pescados, e nós vamos comentar que os desafios tarifários e segurança regulatória devem orientar a piscicultura brasileira nesse ano. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando de tecnologia. Vamos falar de um novo tipo de plástico que foi criado a partir de proteínas do leite e também amido. É uma técnica que permite com que o plástico se degrade em no máximo 13 semanas. Pesquisadores desenvolveram um plástico biodegradável à base de proteínas do leite, amido modificado e também argila, capaz de se decompor completamente no solo em cerca de 13 semanas. A inovação aponta um caminho promissor para reduzir o volume de resíduos plásticos e os impactos ambientais associados ao uso de embalagens descartáveis. Diante do avanço da poluição plástica e também dos riscos crescentes à saúde humana e aos ecossistemas, cientistas têm buscado alternativas aos polímeros convencionais derivados do petróleo. Entre essas soluções, ganham destaque os biopolímeros, produzidos a partir de matérias-primas naturais, como proteínas do leite, amido e monocargas minerais. Pesquisas conduzidas na Universidade Flinders, lá no sul da Austrália, resultaram na criação de um filme biodegradável fino, produzido a partir de combinação de caseinato de cálcio, derivado da principal proteína do leite, com amido modificado e monocarga de bentonita. A formulação também incluiu glicerol e álcool polivinílico, utilizados para melhorar a resistência mecânica e flexibilidade do material. Testes laboratoriais indicaram que o material passa por um processo contínuo de decomposição quando exposto às condições normais de solo, com desintegração completa, estimada em aproximadamente 13 semanas. Esse comportamento sugere potencial aplicação em embalagens de alimentos e em outros usos de curta duração. O estudo se insere em um cenário de crescente pressão internacional para reduzir o uso de plásticos descartáveis. Estima-se que cerca de 60% de todo o plástico produzido seja destinado à aplicação de uso único, enquanto apenas 10% é efetivamente reciclado. A produção mundial, que era de aproximadamente 2 milhões de toneladas em 1950, atingiu cerca de 475 milhões de toneladas em 2022,
com projeções de crescimento contínuo nas próximas décadas. E dentro desse contexto, filmes biodegradáveis de rápida decomposição surgem como uma das alternativas mais promissoras para mitigar impactos ambientais e avançar na transição para uma economia circular. E agora você vai ver que o mercado brasileiro da carne bovina está com os olhos bem abertos no mercado asiático, principalmente lá na Indonésia. Diante das cotas tarifárias impostas pela China, o setor de carne bovina tem intensificado os trabalhos para diversificação e ampliação de mercados, ao passo que se olha para países como Japão, Coreia do Sul, Turquia, mercados estratégicos, mas com barreiras sanitárias muito rígidas. Busca-se, então, uma maior presença na Indonésia. O país do Sudeste Asiático atualmente é o quarto mais populoso do mundo, com cerca de 283 milhões de habitantes, e segundo a Organização das Nações Unidas. Não por acaso, o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, a ABIEC, ressaltou que a Indonésia pode ser o novo mundo para a carne bovina brasileira. Isso, segundo, é em razão da melhora da renda da população e também do crescimento da classe média urbana. Hoje, o Brasil já conta com 38 unidades frigoríficas habilitadas a atender a demanda crescente do mercado indonésio. Mais de um terço dessas autorizações foram conquistadas há pouco mais de 4 meses e existe previsão de novas aprovações nos próximos dias. Deve sair nesses dias a habilitação de 18 unidades frigoríficas do Brasil, autorizadas a exportar para a Indonésia. Hoje nós exportamos majoritariamente miúdos para lá. E nós competimos com carne de búfalo, que eles consomem muito. O governo da Indonésia está se antecipando ao déficit mundial de oferta de carne bovina previsto para ocorrer neste ano. Porém, no Brasil, as estimativas ainda mostram uma estabilidade de produção ao redor de 40 milhões de cabeças abatidas neste ano, de acordo com números da ABIEC. E agora vamos falar de silagem de milho. Um dos cuidados que o produtor deve prestar muito atenção é em relação ao grão do milho. Uma excelente silagem começa na colheita. Quanto mais quebrado tiver o grão de milho, melhor são os resultados para os animais. Confira. Pablo Vinícius Novakoski. O Pablo ele é doutorando em zootecnia do programa acadêmico de pós-graduação em zootecnia da Universidade do Estado de Santa Catarina. E ele agora, recentemente, escreveu um artigo muito interessante sobre silagem de milho. E esse artigo ele foi publicado no site do Milk Point Mercado, que é um dos mais importantes da América Latina, e eu achei muito interessante, e agora eu vou repassar para você, principalmente para você que está aí fazendo silagem. Neste período do ano, muitas propriedades já estão em plena colheita da silagem e precisa tomar alguns cuidados. E a atenção, ela costuma estar voltada para a produtividade, ponto de colheita e compactação do silo. Mas existe um fator que
muitas vezes passa despercebido e ele pode fazer muita diferença no desempenho das vacas leiteiras. Por exemplo, o processamento dos grãos de milho. A silagem de milho, ela é uma das principais fontes de energia da dieta das vacas, principalmente por causa do amido presente nos grãos. No entanto, assim, de maneira geral, para que esse amido seja bem aproveitado pelos animais, esse grão de milho, ele precisa estar bem quebrado durante a colheita. O grão de milho, ele possui uma estrutura dura, especialmente nos híbridos mais utilizados no Brasil, conhecidos como milhos mais duros ou então flint. E quando o grão ele não é bem processado, ele pode passar pelo trato digestivo da vaca praticamente inteiro, indo parar nas fezes. O que isso significa na prática? Significa o seguinte: perda de energia, menor produção de leite e pior eficiência alimentar. E desperdício de um alimento muito caro. Um estudo recente com vacas leiteiras mostrou que silagens com grãos bem processados aumentaram o aproveitamento do amido, resultando em mais leite produzido com o mesmo consumo de ração. Portanto, o que acontece quando o grão é bem processado? Acontece o seguinte: o milho ele é colhido com processador de grãos bem regulado. Ocorre maior quebra dos grãos, maior contato de amido com as bactérias do rumen, melhor digestão do amido e mais produção de energia para a vaca. Portanto, mais leite. No estudo, vacas alimentadas com silagem bem processada produziram mais leite, mais proteína e mais lactose, sem precisar comer mais. Ou seja, produziram melhor com o mesmo alimento. O tamanho de corte da silagem de milho, ele também influencia de forma significativa no aproveitamento do alimento pelas vacas. Bom, o que se observa na prática, no dia a dia, é que cortes muito longos, mesmo quando a colhedora possui processador de grãos, podem dificultar a quebra completa do milho, reduzindo o aproveitamento do amido. Então precisa tomar muito cuidado nesse momento. Por outro lado, cortes muito curtos tendem a melhorar a fragmentação dos grãos, porém pode diminuir o tempo de mastigação e ruminação das vacas, o que não é desejável para a saúde do rumen. Os melhores resultados eles são obtidos com um tamanho de corte intermediário, desde que associado a um bom processamento dos grãos, pois essa combinação equilibra melhor a digestão do amido com a estimulação da ruminação. Na prática, isso mostra que não basta apenas cortar a silagem mais fina ou mais grossa. O ponto-chave está em garantir que o grão seja realmente bem processado durante a colheita. O uso de peneiras é uma das formas mais objetivas de avaliar esse processamento dos grãos ainda durante a colheita da silagem, permitindo ajustes imediatos na colhedora. Essa metodologia ela é muito simples, rápida e pode ser aplicada no campo, diretamente, na hora da colheita. A ideia principal é verificar quantos grãos de milho estão bem quebrados e quantos permanecem inteiros ou em pedaços grandes. Para isso, utiliza-se, de maneira geral, uma peneira com malha em torno de 4,75 milímetros,
que é o padrão mais usado para esse tipo de avaliação. Considera-se que o processamento dos grãos ele é bom quando mais da metade dos grãos passa pela peneira, indicando que a maioria está bem fragmentada. Resumindo tudo isso, a qualidade da silagem de milho começa na colheita. E o bom processamento dos grãos, ele é decisivo para transformar o amido do milho em leite no tanque. Em um momento em que muitas propriedades já estão colhendo a silagem, muitas vão colher ainda, vale a pena dedicar atenção à regulagem da colhedora e também uma avaliação do processamento ainda no campo. Grãos bem quebrados significam melhor aproveitamento da energia, mais eficiência alimentar e maior retorno econômico ao produtor. Pequenos ajustes na colheita hoje podem representar um grande ganho em produção de leite ao longo de todo o ano. Reforçando um pouco mais, a qualidade da silagem de milho começa na colheita e o bom processamento dos grãos é decisivo para transformar o amido do milho em leite no tanque. E depois do intervalo eu vou conversar com Juliano Kubitsa. Ele é diretor da Fider Pescados e nós vamos comentar os desafios tarifários e segurança regulatória que devem orientar a piscicultura brasileira nesse ano. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Juliano Kubitsa. O Juliano é o diretor da Fider Pescados e nós vamos falar de um tema muito interessante e de um setor que vem em franco crescimento. Nós vamos falar dos desafios tarifários e também segurança regulatória que devem, vamos dizer, orientar a piscicultura brasileira agora neste ano. Juliano Kubitsa, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui, tudo bem? Bom dia, tudo bem, eu que agradeço o convite, também um grande prazer poder participar e colaborar com vocês. Juliano, me fala assim, rapidinho da Fider, o que a Fider faz, aonde ela atua, enfim, dá uma viajada aí na Fider. Perfeitamente. A Fider ela é um braço do grupo MKSAB, é um grupo que caminha rumo aos 100 anos, né? Em 2028 a gente vai completar 100 anos, né? A empresa é uma empresa familiar, mas com atividades e brasileira, né? Familiar e brasileira, mas com atividades na América Latina, na China, Índia, e, enfim, se tornou um grupo multinacional que tem é extremamente diversificado, trabalha desde consumo, com produtos da Lego até produtos químicos, e aqui a Fider, que é um braço verticalizado de produção, indústria e comércio de tilápia. Então a gente está focado em aquicultura de tilápia, né? Temos toda a produção aqui na cidade de Rifai, no interior de São Paulo. Todo o cultivo acontece em tanque-rede, que são gaiolas flutuantes. Todo o peixe que é processado aqui na nossa indústria, ele advém da nossa própria piscicultura. Todo esse peixe ele tem certificações internacionais e a gente atua não só no mercado brasileiro, mas é também hoje uma das maiores exportadoras do Brasil de tilápia. Inclusive a tilápia ela vem em franco crescimento no Brasil e principalmente mercado externo também. Parece que vamos dizer assim, parece que é um peixe que se casou bem com o Brasil, né? Olha, eu diria que a visão é até mais ampla que isso. É um peixe que o mundo gosta, né? Ela tem extrema facilidade de preparo.
é muito leve, tem pouca gordura, proteína de fácil digestão e, por último, acho que é a cereja do bolo para o momento, né? O mundo todo está vendo a questão do uso de medicamentos para emagrecimento, que requer, né, assim, uma das recomendações é que a pessoa consuma proteína de qualidade, porque perde muito a fome. E aí a tilápia é um prato cheio, né? Para que você vai comprar uma barra de proteína se você pode comer um peixinho tão saboroso? Então a tilápia vai de encontro com isso, né? É proteína de qualidade, fácil de digestão. Bom, recentemente o governo federal aí fez na minha visão, fez um barulho, né, muito grande falando do problema da tilápia e tal, e querendo importar peixe do Vietnã, enfim, deu uma mexida com o mercado. Mas eu não sei não, na minha visão, eu acho que deram um tiro mais ou menos no pé, porque nós temos todas as condições, eu não diria de abastecer o mundo, mas de atender centenas de países com peixe produzido aqui no Brasil de altíssima qualidade, correto? Tá coberto de razão. Se fosse produção por produção, o Brasil não tem o que temer. Na verdade, eles que têm que ter medo da gente, né? Nós somos a seleção brasileira da década de 70, né? Que botava medo em todo mundo. Mas questões regulatórias interferem muito nisso, né? E principalmente ligados ao processo industrial. O Brasil tem uma liderança mundial em algumas proteínas já, é um dos maiores em frango, em porco, em boi, e não tem por que não ser no peixe, porque reúne as condições para isso, né? E essa questão de Vietnã, ela é um grande barulho que acaba acontecendo porque o Brasil ele tem um regulatório, um sistema de inspeção federal do Ministério da Agricultura extremamente exigente, eu acho isso positivo. Então, nós temos aqui na indústria coletas, diversas coletas por ano, aleatórias, feitas pelo sistema de inspeção federal, buscando antibióticos, qualquer tipo de resíduo, metais pesados, né? Se fala muito em mercúrio hoje em dia, e isso tudo é olhado com lupa, né? As empresas são extremamente exigidas, além da questão de utilização de fosfato, água, esse tipo de tecnologia, eu diria, que agrega água no produto, né? Para o sujeito ir lá e comprar mais água e menos peixe, né? Fica mais barato. Então, no Brasil não é permitido, né? Eu não vou dizer que não se faz, a gente sabe que ainda tem o ilegal, mas o Brasil tem uma regulação muito forte nisso e nada mais justo do que se exigir de quem importa a mesma coisa, né? Ou no cenário pior, que eu acho péssimo, que é permitir fazer o que se faz lá, né? Mas com todo o pudor, com todo o cuidado do mundo, se caso seja essa a saída do governo. Porque nós não podemos, de maneira nenhuma, permitir que algum peixe que tenha resíduo de antibiótico venha aqui para o nosso país, né? Um apelo de custo, de preço, colocar isso na merenda de uma escola, para uma criança comer um resíduo de antibiótico ou coisa do tipo. No Brasil isso é muito regulado e a gente tem que olhar dessa maneira, porque eu não tenho dúvida de que as características produtivas nossas, a base da produção do nosso peixe, que está ligada à ração, que tem toda a matéria-prima gerada aqui no Brasil, né? Nós somos recordistas de produção de soja, estamos produzindo muito milho. Isso tudo é a base daquilo que representa 70% do custo de uma tilápia. Então, não faz o menor sentido um peixe vir do outro lado do mundo e ser vendido aqui. Se eles são competentes em produção o suficiente para isso, ok, né? Mas não é o caso. É verdade. Não que não sejam bons, né? Não estou menosprezando ninguém, né? Mas para tirar uma distância dessa, mais o fato de nós sermos produtores de insumos,
é porque teria que ter algo muito excepcional ali para chegar mais barato que a gente e acho que isso é muito difícil. E por último, não menos importante, tem também uma questão tributária, né? Muitos estados pagam, né? A indústria paga e dependendo do estado, a entrada do peixe importado ele não tem ICMS, né? E a gente quando vai vender tem que pagar. Então, nada mais justo que quando entra, que pague também o imposto, né, para que sejam cargas tributárias iguais também. Isso tudo tem que ser respeitado. Concordo. E acho que a população foi interessante, né, porque foi um movimento natural, muita gente se comoveu, né, isso viralizou. Eu fui questionado por algumas semanas, dia e noite, sobre isso, porque com todo mundo muito preocupado com a questão da tilápia brasileira, né? Mas eu, sinceramente, sou patriota aí na tilápia brasileira, né? Temos que comer tilápia brasileira. Concordo com você, a gente tem todas as condições, sim, de ser os melhores, pode ter certeza absoluta, do mundo. Bom, eu conversei com o Juliano Kubitsa, diretor da Feeder Pescados, e nós demos assim uma viajada sobre a produção, principalmente da tilápia aqui no Brasil, e a Feeder, pode ter certeza, é a maior que tem. Juliano, muito obrigado pela sua participação, eu quero trazê-lo mais vezes aqui, se Deus quiser, tá ok? Muito obrigado, um bom dia e até a próxima. À disposição, um ótimo dia para vocês. Obrigado. Valeu. E o programa de hoje chegou ao fim, e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: aquele que controla o passado, controla o futuro. Aquele que controla o presente, controla o passado. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.